Eu nunca falei disso pra ninguém, nem pra minha mulher que divide a cama comigo há 20 anos, nem pros meus filhos, nem pros amigos do trecho. Ninguém. Mas eu sei que ficou guardado em mim, e não é só no braço. Foi numa noite de sábado. Eu estava descendo a BR-050, sentido Catalão, vindo vazio de um frete de Uberlândia. Carga viva, entrega feita no horário. A ideia era dormir num posto de confiança ali mais pra frente, mas acabou que não cheguei. Tava chuviscando, sabe aquele chuvisco que só embaça o para-brisa, não lava, não limpa? E a estrada, escura, aquele tipo de escuro que mesmo com farol alto, parece que tem um pano úmido tampando a frente. Retão, linha contínua, uns trechos sem acostamento, pouquíssima iluminação. Só eu e o que vinha de frente. E olha que quase não vinha nada, até que eu vi. Primeiro foi só um clarão piscando. Achei que era viatura. Depois vi que era pisca-alerta, mas era longe, piscando no meio da pista. Comecei a reduzir e fui me aproximando com cuidado. Foi aí que o cenário abriu. Tinha um caminhão tombado atravessado de lado. Na frente dele, um carro, ou o que tinha sobrado de um. Estava prensado no guardrail, amassado feito lata de refrigerante, com fumaça subindo do motor. E fogo. O fogo já começando ali, tímido, mas com pressa. Do outro lado da pista, uns 5 ou 6 carros parados, gente fora dos carros, mas ninguém se aproximava. Tinha grito, tinha choro, tinha celular filmando, mas ninguém se mexia. Eu não sei explicar o que me deu, só sei que eu joguei o caminhão na contramão, freiei tudo que dava, puxei o freio de mão, larguei o chinelo no assoalho, peguei o extintor que fica preso ali na porta e corri. Corri sem pensar, sem planejar, só fui. A primeira coisa que senti quando cheguei perto foi o calor. Aquilo queimava o ar. O barulho era um chiado misturado com estalo, como se a lataria tivesse contraindo e abrindo sozinha. Olhei dentro do carro. O motorista, não tinha ninguém no banco da frente, mas o banco de trás. Tinha uma mulher caída, meio torta, desacordada. E tinha uma criança, um menino. Devia ter uns 8 anos, talvez menos. Ele não estava chorando alto. Ele estava travado, com o cinto preso no pescoço, tentando puxar com as 2 mãos. Quando ele me viu, ele só arregalou o olho. Nem falou. Só olhou. E aquilo ficou em mim até hoje. A porta do carro não abria. A frente estava fundida no guardrail, soldada de calor. Dei umas pancadas com o extintor, nada. Voltei para o outro lado, tentei pela porta traseira. Nessa hora, escutei um craque, como se algo tivesse estourado no motor. A chama cresceu de uma vez. Subiu por baixo, pegando ali no pé do painel. Aquele cheiro de plástico queimando, sabe? Forte, que gruda no nariz. Eu consegui quebrar o vidro da porta de trás com o extintor. Abri pelo lado de dentro, meti o braço e puxei o menino. O cinto estava apertado, mas consegui soltar. Tirei ele no colo, saí correndo com ele nos braços e deixei longe. Quando voltei para pegar a mulher, vi que ninguém tinha se mexido ainda. Tudo isso foi em menos de 2 minutos. Mas parece que durou horas. Eu voltei correndo para pegar ela. A mulher, ela estava caída para o lado, com a cabeça batendo no apoio do banco. Estava viva, dava para ver o peito subindo, mas os olhos estavam fechados. E o cinto atravessava o pescoço e o ombro. Estava travado, trincado, sabe? Como se tivesse emperrado depois da batida. O fogo já tinha pegado no carpete da frente. Aquilo subia como uma língua quente. E eu sabia que se demorasse mais um pouco, ia ficar impossível. Meti a cabeça dentro do carro, enrolei o braço direito em volta da barriga dela, tentei puxar. Nada. O cinto estava preso de um jeito que não tinha como soltar só na força. Tentei alcançar o botão do encaixe. Estava derretendo. Foi aí que eu lembrei da faquinha.
Aquela faquinha que meu pai me deu antes de morrer. Eu carregava ela há anos dentro da bota. Nunca pensei que ia usar desse jeito. Tirei com a mão esquerda, debaixo do calor, ajoelhado no asfalto molhado, que já estava ficando quente também. Enfiei metade do corpo para dentro do carro, com o braço esquerdo por cima do painel, e comecei a cortar. Mas cortar cinto de segurança com faquinha não é fácil. É tecido grosso, costura reforçada. A faquinha tremia na minha mão e a fumaça entrando pelo nariz ardia feito veneno. Na terceira passada da lâmina, eu senti um calor diferente, era no braço. Olhei para o lado. A chama tinha encostado na manga. Eu devia ter soltado, mas não soltei. Eu continuei cortando. O pano da camisa grudou na pele. O cheiro mudou. Era diferente do plástico, do motor, era pior. Aquilo ali era o meu braço. Mas eu não soltei. O cinto rasgou. Ela tombou para o lado. Eu agarrei pelos ombros e puxei para fora com força. A gente caiu no asfalto. Eu rolei com ela, me joguei por cima, apaguei o fogo do jeito que dava. Tinha fogo na roupa dela também. Eu bati com a mão, com o peito, fiz de tudo. O braço doía, mas a dor parecia que vinha de outro lugar. Quando consegui levantar, meu braço já estava começando a enrugar. Inchado, carne exposta por baixo do tecido. Mas eu só lembro de pensar que ela ainda respirava. Olhei para trás. O carro estourou por dentro, o fogo tomou o estofado. Um clarão subiu por cima do teto. A roda da frente esquerda derreteu inteira. Eu estava ajoelhado, sujo de barro, molhado, fedendo a fumaça e alguma coisa queimada que era minha. A sirene chegou nessa hora. Primeiro um carro da concessionária, depois os bombeiros e ambulância. Aquela barulheira toda. A rua, que antes era escura e vazia, virou um monte de gente pisando em poça, em resto, em memória. Mas ninguém me viu, porque eu já estava vomitando no mato. Fiquei abaixado atrás do caminhão, tremendo. Sabe quando o corpo trava, mas a cabeça ainda está ali, em pé, enxergando tudo? Foi assim. Eu vi o menino abraçado num socorrista. Vi a mulher, grogue no chão, segurando a mão de alguém. E um policial olhando na direção do meu caminhão, como se estivesse tentando entender. Mas eu só queria sair dali. Levantei devagar. Entrei na boleia. Liguei o motor. A mão esquerda tremia tanto que eu nem consegui fechar a porta na primeira vez. Fechei com a perna e fui embora. Eu não parei em posto nenhum naquela noite. Dirigi umas 3 horas direto, até passar da adrenalina. A chuva foi aumentando no caminho e a estrada ficou deserta de novo. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Só que eu já não estava mais inteiro. O braço latejava. Não era só dor. Era um tipo de pulsar, como se o corpo tivesse tentando me avisar que alguma coisa ali dentro tinha passado do limite. Parei só quando vi uma farmácia 24 horas num trevo de cidade pequena. Entrei de boné, com a manga puxada até o punho. Falei que era queimadura doméstica, pedi pomada, compressa, qualquer coisa. A mulher olhou para mim com pena e medo. De lá, fui direto para casa. Não contei para ninguém. Minha mulher só viu o curativo uns dias depois. Perguntou o que tinha acontecido. Falei que tinha encostado sem querer num abafador de descarga. Ela acreditou. A ferida ficou semanas ali. A pele soltando, a carne tentando cicatrizar. Ficou torto. Não consigo mais esticar todo o braço esquerdo. Até hoje, se você prestar atenção, dá para ver que ele é mais lento, mais travado. Mas o que me queimou mesmo não foi o fogo, foi o que veio depois, porque ninguém me procurou, ninguém me agradeceu. Não apareceu reportagem, nem notícia, nem bilhete. E isso, no começo, parecia estranho. Mas depois foi um alívio, porque eu também não queria aparecer. Não queria que ninguém dissesse que eu fui corajoso. Não fui. Eu fui por impulso. Fui por alguma coisa que estava dentro de mim pedindo para sair. Como se aquele acidente fosse só o gatilho para algo que eu estava guardando fazia muito tempo. E quando eu puxei aquela mulher para fora do carro, eu não estava salvando ela.
Eu estava tentando salvar alguma coisa que eu já sabia que não dava mais para trazer de volta. Depois daquele dia, mudei algumas coisas. Passei a usar manga longa direto, mesmo no calor. Me perguntam às vezes se é problema de pele. Eu digo que é alergia ao sol e sigo viagem. Mas o braço por dentro ficou diferente, fisicamente e no que carrega. Ele virou a lembrança do que sobrou de mim naquela noite. E a estrada? A estrada passou a ser mais silenciosa depois disso. Antes, eu ouvia música, conversava no PX, fazia brincadeira com os outros. Depois, só fiquei quieto. Dirijo em silêncio, com o rádio desligado, como se cada quilômetro fosse uma forma de deixar para trás aquilo que nunca vai embora. O que ficou daquele dia não foi o susto, não foi o fogo, nem o menino. O que ficou mesmo foi o silêncio depois. O tipo de silêncio que gruda, que vai com você para todo canto. No banheiro, no volante, na hora do banho, na hora de encostar na mulher e não sentir mais vontade nenhuma. Passei meses tendo o mesmo sonho. O carro pegando fogo, a mulher sem rosto e o menino me olhando. Não com medo, mas com esperança, como se eu fosse alguém melhor do que eu sou, e eu não sou. E talvez por isso eu nunca tenha contado isso para ninguém, nem para o meu irmão, quando ele era vivo. Ele se chamava Toninho, 1 ano mais novo que eu. A gente cresceu dividindo tudo: bicicleta, chinelo, cama e caminhão. Porque foi com ele que eu aprendi a dirigir de verdade. A primeira viagem longa que eu fiz foi com ele. Meu pai tinha acabado de falecer e a gente ficou com o caminhão emprestado de um tio para rodar uns dias e não deixar a conta apertar demais lá em casa. Toninho era leve, fazia piada de tudo. Era ele quem desarmava qualquer tensão. Um dos únicos que me fazia rir até hoje. Rir de verdade, não só puxar o canto da boca. A gente estava subindo a Serra do Cafezal, num frete apertado. E eu estava no volante, tinha dormido pouco. Só que não falei nada. Ele até comentou: "Vamos parar, mano, dorme aí meia horinha." E eu, todo metido, falei que dava conta. "Só mais um trecho", eu disse. Foi um cochilo de 3 segundos. Talvez nem isso. Só sei que quando abri o olho, já estava na faixa contrária. Tentei voltar para o eixo, mas a curva era cega e o caminhão deslizou. Capotamos 2 vezes. Eu saí voando pelo vidro. Ele não. O Toninho ficou preso. E quando me puxaram do chão e eu olhei o que tinha sobrado do caminhão, eu vi a mancha onde ele estava. Eu vi o povo correndo e vi alguém balançando a cabeça. E eu entendi. Na hora eu gritei, mas não saiu som. Fui parar no hospital com escoriação, costela trincada e uma coisa dentro de mim que nunca mais saiu do lugar. Eu nunca contei para minha mãe o que aconteceu de verdade naquela noite, nem para ninguém. Eu disse que foi uma fatalidade, que a pista estava molhada, que o caminhão perdeu força. Mentira. Eu dormi. Eu sabia que estava exausto e eu não parei. E Toninho pagou com a vida porque eu quis provar que aguentava mais do que podia. Depois disso, tudo mudou. Eu continuei rodando, continuei dirigindo, mas eu nunca mais encostei num volante sem lembrar daquele acidente. Fiz promessa, rezei, fiz terapia, nada resolveu. O que ficou foi uma ferida que não sangra, mas também nunca fecha. E por isso, naquele dia na BR-050, quando eu vi o fogo, quando eu vi aquele menino preso, quando eu meti o corpo dentro do carro e fiquei ali sentindo meu braço ser torrado, eu não estava pensando no presente. Eu estava lá atrás. Eu estava tentando compensar. Não salvar aquela mulher, nem aquele menino. Estava tentando salvar o Toninho, como se Deus tivesse me dado mais uma chance, como se eu pudesse pagar a dívida que eu sei que nunca vai ser quitada. Por isso, eu não quis que ninguém me aplaudisse. Por isso, eu saí sem deixar nome. Por isso, eu carrego essa queimadura escondida, feito uma lembrança pessoal do que eu nunca devia ter deixado acontecer. A verdade é essa: eu não sou herói. Eu sou o cara que dormiu no volante em 2007 e matou o único irmão que tinha. O que eu fiz naquela noite na BR-050 foi só o que sobrou de mim tentando acertar.
Talvez seja por isso que eu continue rodando até hoje, mesmo com dor, mesmo sem necessidade, mesmo quando a vida já podia ter parado, porque cada quilômetro ainda é uma forma de carregar o que sobrou de mim. E o braço esquerdo queimado e torto é só o jeito do meu corpo não esquecer do que eu fiz, nem do que eu perdi. Eu sei que muita gente carrega lembrança dentro de fotografia, de bilhete, de uma joia velha que fica esquecida no fundo da gaveta. Comigo foi diferente. Comigo foi no pote. E não foi escolha de começo, não. Aquilo só virou parte de mim porque eu não consegui deixar ela em lugar nenhum. Minha mulher chamava Teresa. A gente ficou junto quase 30 anos. E nunca foi de enfeitar muito sentimento, não. Mas estava tudo ali, firme, no jeito que ela ajeitava minha roupa na mala antes de cada viagem, no café com pouco açúcar, porque ela dizia que eu tinha que cuidar da pressão, no modo que ela sabia quando eu estava mentindo que estava tudo bem só pela pausa que eu dava entre uma palavra e outra. Quando ela adoeceu, não teve tempo para nada. Foi num junho. Em setembro, ela já não falava mais. Em outubro foi internada e em novembro ela não estava mais. Não teve tempo nem para processar. A única coisa que eu lembro com clareza daquela época foi o silêncio dentro de casa. Parece que o tempo mudou de textura. No velório, eu falei que não queria cremação. Falei que ela merecia uma cova bonita, com flor. Mas depois de uns dias em casa sozinho, me deu uma coisa que não sei explicar. Não era culpa, era uma necessidade de não deixar ela longe. Voltei lá, falei com o pessoal, fizeram a cremação. Me entregaram o pote lacrado com uma fita branca em volta e uma etiqueta com o nome dela. Eu enrolei num pedaço da colcha do nosso quarto, aquela azul clara com flor bordada, que ela mesma tinha feito quando a gente ainda morava no primeiro barraco em Ibirité. Desde então, eu carregava o pote no caminhão. Não contei para ninguém. Ele ficava num espaço atrás do banco, preso com uma fita que eu mesmo costurei. Não era loucura, não. Eu sabia que ela tinha ido. Mas eu precisava fingir que não tinha sido inteiro. No começo, eu falava com ela, coisa boba. Comentava sobre o frete, o tempo, a curva difícil perto de Teófilo Otoni. Depois fui calando. Não porque passou, mas porque doía menos guardar só para mim. Eu voltei para a estrada 3 semanas depois que ela se foi. Não porque eu estava forte, mas porque eu não conseguia mais dormir na casa. A cama parecia aberta demais sem ela. Me acostumei com a ideia de viver entre frete, asfalto e lembrança. Nunca tirei férias, nunca deixei o pote em casa. Uma vez, uma moça da transportadora quis limpar o caminhão enquanto eu tomava café. Quando vi ela abrindo a porta da cabine, corri. Falei grosso com ela. Ela ficou sem entender, mas não era raiva. Era medo de alguém mexer no que restou. Eu sei que para muita gente isso parece exagero, mas só quem perdeu do jeito que eu perdi entende o que é se agarrar naquilo que não respira. Foi em junho do ano passado que a coisa aconteceu. Eu estava vindo do Espírito Santo com carga de grão. A previsão era de entrega em Juiz de Fora, mas me ligaram da central dizendo que ia ter alteração no trajeto. Desci para a BR-116, trecho entre Leopoldina e Além Paraíba. Aquele pedaço ali é complicado. Sobe e desce sem acostamento. Curva com grau apertado. E muita carreta entalada por bobeira. Eu já tinha passado por ali dezenas de vezes. Sabia os buracos, os pontos de radar, onde dava para frear sem escorregar. Mas naquele dia, chovia fino. Aquela garoa que mais suja o para-brisa do que ajuda. Eu já vinha de 12 horas no volante. Não era a primeira vez que eu passava do meu limite. Mas dessa vez, o corpo avisou. Eu dei uma piscada longa demais. Foi só isso, piscar. Quando abri o olho, vi um carro pequeno freando na minha frente. Não pensei. Joguei o caminhão para o lado. Tentei controlar o bitrem, mas o barro na beirada da pista já estava mole.
pegou no barranco. Foi um baque seco, não virei, não machuquei ninguém, só fiquei atravessado, metade na pista, metade fora, mas lá dentro, dentro da cabine, o pote tinha soltado, o pano rasgou e as cinzas da Teresa, estavam no banco, no painel, nas minhas mãos, no chão da boleia. Eu fiquei ali parado, não conseguia nem respirar. Era como se ela tivesse sido espalhada no mundo, igual vento que ninguém segura. Não sei quanto tempo passou, só lembro de eu tentando juntar aquilo com a mão. Me tremia inteiro. Peguei o que sobrou, ainda tinha pedaço do pano. Coloquei o máximo que consegui dentro. Desci da cabine. Andei uns metros para o lado, ali perto da cerca baixa do pasto. Abaixei no barro. Comecei a cavar com as mãos mesmo, chovia, e eu cavava. Fiz um buraco raso, mas fundo o bastante. Coloquei o pano amarrado ali, cobri com terra, apertei com as mãos, não rezei, não falei nada em voz alta, só chorei. Fiquei sentado ali, com o joelho encharcado e o rosto quente, mesmo com o frio da chuva, mas fiz uma promessa dentro de mim. Prometi que ia voltar. Depois daquele dia, nada ficou igual. A boleia do caminhão parecia outra. Mesmo depois de limpar, tirar o banco, lavar o painel, parecia que o cheiro dela tinha entrado na espuma. Ou talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas toda vez que eu encostava ali, sentia um negócio no peito, como se estivesse invadindo um lugar que não era mais meu. Fiquei uma semana parado no pátio da transportadora. Disseram que foi sorte eu não ter capotado, que os danos foram pequenos perto do que podia ter sido. Mas ninguém sabia o que eu perdi de verdade. Ali ninguém entendia que para mim não era só barro, banco rasgado e prejuízo no frete. Era ela. Era o resto do que eu carregava da Teresa. Era o último lugar onde eu podia fingir que ainda tinha alguma coisa viva entre a gente. Depois disso, voltei para a estrada. Porque o que mais eu ia fazer? Voltar para casa? Sentar no sofá e ver televisão? Esperar o tempo passar como se ele fizesse favor de curar alguma coisa? Não. Para mim, a estrada era o jeito de não afundar. Mas passou um mês. Depois 2. E aí eu precisei voltar por aquela rota. Era carga urgente. Carga de manhã cedo em Leopoldina, com entrega em Petrópolis. O trecho era o mesmo, e eu fui. Fui calado, fui com o peito apertado, mas sem falar nada com ninguém. Quando a curva chegou, eu já sabia onde era. Não precisava de GPS, não precisava de placa. Era como se o asfalto tivesse a memória do que eu enterrei ali. Eu reduzi, pisava leve, olhei para o acostamento e juro por tudo que é mais sério que eu tenho na vida. Tinha alguém ali, sentada, com o vestido claro, os cabelos puxados para o lado, o rosto virado na direção da pista. Eu não consegui ver direito. Era de madrugada ainda. Mas a postura, o jeito de ficar com a mão no colo, era igual. Tão igual que eu gelei. Eu passei. Não parei. Mas meu olho buscou o retrovisor. E por uma fração de segundo, ela ainda estava lá. Não correu, não acenou, não pediu ajuda. Só ficou olhando. O trecho acabou. A estrada seguiu. E eu fiquei quieto. Não contei para ninguém. Nem para mim mesmo eu quis repetir aquilo em voz alta. Na viagem seguinte, outra carga para o Rio. Mesmo caminho. De novo a curva. De novo o vazio no estômago. De novo aquele negócio no ar, como se o tempo mudasse dentro da cabine quando eu chegava perto. E outra vez, ela ali. Às vezes mais perto do barranco. Às vezes mais ao fundo, quase na beirada da cerca. Mas sempre, sempre do mesmo lado. Do lado em que eu tinha enterrado o pano com o resto dela. Eu tentei fingir que era só imaginação, que era saudade transformando sombra em rosto, mas tinha coisa ali que não era só lembrança, porque mesmo quando eu não estava esperando, mesmo quando vinha distraído ouvindo rádio ou quando o sol batia de frente, alguma coisa me avisava que ela estava chegando. Não era susto, não era medo, era uma certeza, e aquilo virou parte da minha rotina.
Toda vez que o frete levava para aquela rota, eu já me preparava, fazia o café mais forte, tomava banho no posto, ajeitava a roupa, como se eu fosse encontrar alguém. E era. Do meu jeito torto, eu era. A Teresa aparecia. Nem sempre nítida, mas sempre presente. Teve uma vez que eu parei o caminhão mais adiante. Fui andando até o ponto. Fiquei de longe olhando e eu vi. Eu vi alguém ali, não era invenção. Mas quando cheguei perto, não tinha mais nada. Nem pegada, nem marca no barro. Só o vento batendo de leve na cerca e um silêncio que machucava o ouvido. Voltei para o caminhão, engatei a marcha. Segui viagem com a sensação de que alguma coisa tinha me olhado por dentro. A partir dali, comecei a anotar as datas. Fiz um caderno pequeno, escondido na parte de cima da boleia. Cada vez que eu via ela, ou achava que via, eu anotava o dia, a hora, o tempo, como estava o céu, como estava meu estado. Não para provar para ninguém, mas para entender se eu estava perdendo o juízo ou ganhando um tipo de presença que ninguém mais podia ver. Mas quanto mais eu anotava, mais certeza eu tinha de que ela estava ali. Não como fantasma, não como susto, mas como uma parte dela que ficou, que eu deixei, ou que se recusou a ir. Teve uma época que eu comecei a escolher os fretes de propósito. Quando vi que era possível encaixar a BR-116 na rota, eu aceitava. Mesmo que fosse um pouco mais longa, mesmo que pagasse menos. Às vezes, até mentia o motivo. Falava que era questão de costume, que eu preferia aquele trecho, mas era mentira. A verdade era que eu precisava passar por ela, nem que fosse de relance, nem que fosse só para confirmar que ainda estava ali. É difícil explicar isso para alguém que não perdeu do jeito que eu perdi. Mas tem hora que você não quer seguir em frente, quer estacionar onde doeu mais, porque é ali que a lembrança ainda tem forma, ali que ela ainda tem cheiro, peso, silêncio. Eu sabia que aquilo não era saudável, mas era isso ou o vazio completo. Na estrada, ninguém me perguntava muito. Caminhoneiro não costuma se meter na vida dos outros. E quem olha para mim, vê um homem cansado, calado, talvez com problema de coluna. Não alguém que enterrou a esposa num barranco. Mas teve um dia que eu achei que a coisa tinha passado do limite. Eu estava subindo a serra à noite, voltando de um frete de Contagem, chuva fina, visibilidade ruim. Quando cheguei perto da curva, eu reduzi. Olhei para o ponto, vi que ela estava lá, nítida, mais do que nunca, de vestido claro, cabelo no ombro, o rosto sereno. E dessa vez ela não estava sentada, estava de pé, de frente para a estrada. Eu fiquei sem ar. Não era susto, era uma mistura de culpa e necessidade. Passei devagar, encostei o caminhão mais adiante, desci. Estava chovendo ainda. Eu escorregava no barro, mas fui mesmo assim. Quando cheguei no ponto, nada, só o mato molhado, a cerca torta e um cheiro forte de terra remexida. Fiquei parado ali, minutos, talvez mais. Voltei molhado, tremendo. Não de frio, mas de uma coisa que não sei dar nome. Naquela madrugada, dormi no posto. Não consegui seguir viagem. No outro dia, sentei com meu caderno. Anotei tudo, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que eu tinha sentido. Eu pensei em procurar ajuda, um psicólogo talvez. Mas como é que você explica que toda vez que passa por uma curva, vê a mulher que já se foi? Vão te dar remédio, vão dizer que é luto complicado, vão chamar de alucinação visual induzida pela saudade. Mas ninguém vai entender que, às vezes, aquilo era a única coisa que fazia a vida continuar de um jeito que ainda dava para suportar. A Teresa não era um vulto, não era um susto. Era a forma que minha dor encontrou para não virar desespero. E tinha algo naquela curva. Um peso, um tipo de presença que não estava só em mim. Porque teve um dia que um caminhoneiro conhecido meu, o Cleomar, me perguntou: "Ô Marzão, naquela curva da serra, já te deu uma sensação esquisita, não? Uma coisa no ar?"
Eu engoli seco. Falei que não. Desviei o assunto. Mas aquilo me bateu fundo. Talvez não fosse só coisa minha. Talvez o lugar tivesse guardado mesmo algo que ninguém sabe nomear. Eu não fui mais o mesmo depois daquele dia da chuva. Fiquei mais introspectivo. Passei a falar menos ainda. Minha filha me ligava, perguntava quando eu ia parar de rodar. Dizia que eu estava velho, que podia ajudar no escritório da transportadora dela. Mas como é que eu ia dizer que se eu parasse de rodar, eu ia parar de ver a mãe dela também? Como é que você explica isso? Eu não estava pronto para enterrar o resto, porque não era só um ritual, era tudo que sobrou. E a curva virou meu altar, sem vela, sem oração, só presença e silêncio. No fim daquele ano, teve uma pausa nos fretes. Coisa de calendário, manutenção de frota, recesso de fim de ano. Fiquei uns 20 dias em casa. A casa estava limpa, ajeitada. Minha filha tinha contratado uma moça para passar lá de vez em quando. Mas não adiantava. Não era a poeira que me incomodava. Era o silêncio dela. O quarto continuava igual. Roupa dobrada, livro na cabeceira, a colcha azul da época do barraco ainda no fundo da gaveta. Abri a gaveta uma noite. Passei a mão na estampa. E a vontade que me deu foi pegar aquilo e ir embora de novo. Porque ficar parado é quando a ausência grita mais alto. No primeiro frete de janeiro, o destino voltou a me jogar na BR-116. Era para ser uma viagem tranquila, carga leve, tempo aberto. Mas desde que deixei a base, uma angústia veio junto. Quando fui me aproximando da curva, algo em mim começou a pedir para parar. Não só para passar devagar. Parar de verdade, encostar, descer, olhar. E eu obedeci. Cheguei no ponto, desliguei o caminhão, respirei fundo. Desci devagar, não tinha chuva, não tinha vento. Só um calor abafado e um cheiro forte de mato seco. Fui até o lugar onde eu tinha cavado o buraco. O barro estava duro agora, mas ali ainda tinha marca. Dava para ver a diferença no tom da terra. Fiquei ali em pé, sem saber o que procurar. E foi nesse momento que eu vi de novo. Na beira da cerca, do lado de lá, ela estava sentada. Não olhou de volta, não levantou. Ficou só ali, do mesmo jeito. Com a mesma roupa clara, o cabelo preso de leve atrás da orelha. Como se nunca tivesse ido embora. Eu fiquei paralisado. Não sei dizer por quanto tempo, mas sei que uma hora ela sumiu. Sem barulho, sem aviso. Como se o ar engolisse ela devagar. Voltei para o caminhão com um nó na garganta. Liguei o motor, engatei a marcha e pensei em desviar daquela estrada para sempre. Só que aí veio uma pergunta que me atravessou. E se eu parar de passar por aqui e nunca mais ver ela? E se esse pedaço da estrada for o único lugar do mundo onde ainda existe alguma coisa que me olha daquele jeito? E se Deus, ou sei lá quem, resolveu me deixar um pedacinho dela naquele canto para eu não enlouquecer de vez? Naquela noite dormi em 3 rios e sonhei com ela. Não era um sonho estranho nem sobrenatural. Era só a gente tomando café em silêncio, igual a gente fazia em casa. Ela mexendo a colher devagar, e eu fingindo que não estava com medo de acordar. Acordei com o rosto molhado. Desde então, nunca mais deixei de passar por ali. Já pensei em mudar de rota, já pensei em parar de rodar. Minha filha vive insistindo, mas tem coisa que é maior do que lógica, e essa curva virou meu ponto de encontro, meu altar sem fé. Tem motorista que passa ali e buzina por superstição. Tem gente que diz que é ponto de energia ruim, que ali morreu gente demais. Tem até quem reze baixinho quando passa. Mas eu não. Eu passo devagar, olho pro canto, e ela tá lá, nem sempre com o rosto. Às vezes só uma silhueta, às vezes só uma sombra. Mas eu sinto. É ela. A parte dela que não me deixou. Ou a parte de mim que se recusa a soltar. Não importa. A verdade é que ela me espera. Ali, na última curva dela, no pedaço de chão onde eu perdi tudo.
e, ao mesmo tempo, achei um motivo para continuar. Se essa história te pegou de algum jeito, se você já perdeu alguém e sentiu que a saudade fica mais viva em certos lugares, então se inscreve no Diário de Terror. Aqui a gente dá voz para histórias que não viram manchete, mas marcam quem viveu. Histórias que às vezes são só silêncio, mas um silêncio que grita. Deixa seu like, comenta o que você sentiu e compartilha com alguém que vai entender o que essa curva significou. A vida toda eu preferi ouvir. Sempre fui de engolir seco, de deixar o tempo levar o que machuca. Mas tem coisa que não vai embora. Que nem o barulho da faixa quando a gente pisa nela de leve. Fica ecoando por dentro. Eu rodo desde os 20 e poucos. Hoje tô com 58. Só que o que vou contar não tem a ver com carga, nem com cliente, nem com mecânica. Tem a ver com o que a gente leva no banco do lado e o que a gente perde ali mesmo, no meio da estrada. Meu nome é Agenor, mas todo mundo me chama de Genô. E por 15 anos, meu parceiro de estrada se chamava Odair. A gente se conheceu em Mogi Guaçu, lá nos anos 90. Jovens, idiotas, querendo fazer quilômetros só para ver o ponteiro girar. Com o tempo, cada um casou. Cada um tentou a vida do lado de fora da boleia. Mas nenhuma mulher aguentou muito tempo esse tipo de vida. Nem a minha, nem a dele. Eu fui o primeiro a me separar. Uns 4 anos depois, ele também largou. A estrada engole tudo, até o que a gente ama. Depois disso, a gente ficou mais junto ainda. Viramos dupla fixa. Revezava certinho. Eu ia até tal trecho, ele pegava a madrugada. Eu acordava para tomar café, ele dormia até às 10. Ninguém discutia com ninguém. Tinha semana que a gente passava 3.000 quilômetros sem falar mais que 10 frases. E ainda assim, era parceria de verdade. Amizade boa é assim. Não precisa provar nada. Odair foi meu padrinho de casamento. Eu fui o dele. A gente dividiu garrafa, dividiu febre na estrada, dividiu dívida, dividiu quase tudo. E mesmo assim, teve uma coisa que a gente não dividiu. Uma coisa que ficou só comigo. Foi numa viagem de 2016. A gente saiu de Petrolina com destino a Uberaba, levando ração empacotada. O trecho entre Barreiras e Correntina é seco, longo. Parece que nunca vai acabar. Só linha reta e mato para os dois lados. Lugar que parece inventado só para fazer a gente pensar besteira. Odair sempre pegava esse horário. Ele gostava de rodar de madrugada. Dizia que era mais calmo, menos trânsito, mais estrada para sentir. Naquele dia, eu estava cansado. A cabeça meio pesada. Dormi assim que a gente passou por Barreiras. E até hoje queria ter ficado dormindo. Eu acordei com a luz da boleia acesa. Silêncio demais. Caminhão parado, motor desligado e a sensação de que algo tinha escapado do normal. Olhei para o lado. Odair não estava. Só o banco dele vazio e a porta meio aberta. Sentei devagar, com aquele gosto de boca seca e desci. Ele estava parado do lado do caminhão, olhando para o mato baixo. Não olhava para mim, nem falou nada quando me aproximei. Eu levei uns segundos para perceber o que ele estava vendo. E aí vi também, no meio do mato raso, quase colado no acostamento, uma moto tombada. A frente destruída, farol quebrado, roda torcida. Parecia que tinha sido jogada ali. Só aí ele falou. Baixo, rouco, como quem não acredita no que está dizendo. Foi um vulto, Genô. Juro por Deus, só ouvi o barulho. Achei que fosse bicho. Eu fiquei parado com a garganta travada. Fui chegando mais perto e vi o que ele não tinha tido coragem de encostar. Era um homem, caído, meio virado, as pernas encolhidas, um braço torto. Mas ainda respirava. Os olhos mexiam, não falava, mas estava vivo. E eu não soube o que fazer. Agenor, com 50 anos de estrada, paralisado igual criança. Olhei para o Odair. Ele tremia, suado, branco. Dizia que era melhor ligar, chamar ajuda, explicar. Dizia que a culpa podia não ser nossa.
que era noite, pista seca, moto no escuro, sem acostamento, que ele nem viu o cara. E eu ouvi tudo isso, e fui eu que disse: vamos embora. Não sei como saíram essas palavras da minha boca, não sei o que me deu. Talvez medo, talvez covardia, talvez só aquela vontade estúpida de fugir. Eu disse que ninguém ia provar que a culpa era nossa, que a moto podia ter caído sozinha, que se o rapaz morresse não era por nossa causa, que a polícia ia ferrar com a gente, mesmo a gente estando certo, que a firma ia largar a gente, que a gente podia perder tudo. E Odair calou. Ele não respondeu, só ficou olhando. Depois subiu de volta com os ombros caídos e deu partida. A gente andou mais de 600 quilômetros depois disso, mas a viagem nunca mais teve som. A gente rodou o resto da madrugada em silêncio. Cada curva era um peso a mais. Cada poste da estrada jogava luz dentro da cabine, como se apontasse para mim. Como se dissesse: você viu e não fez nada. Odair não falou mais nada. Nem perguntou se eu queria dirigir, nem reclamou de sono. Só foi. E o silêncio dele doía mais que grito. Chegamos num posto depois de Formosa do Rio Preto, já com o dia querendo clarear. Paramos, descemos, cada um foi para o lado. Eu entrei no banheiro, molhei o rosto, encarei o espelho. Parecia que eu tinha envelhecido uns 5 anos naquela noite. O olho fundo, o rosto travado. Lá fora, Odair ficou encostado na lateral do caminhão, braço cruzado, olhando para o chão. E foi assim que ele ficou o resto do tempo. Dava para ver de longe que ele não queria mais dividir espaço. Nem palavra, nem estrada. Naquele trecho até Uberaba, que antes a gente fazia no automático, virou um campo minado. Qualquer barulho no rádio me deixava tenso. Qualquer carro de polícia na BR me gelava o estômago. E Odair seguia mudo. O café da manhã foi calado. O almoço, separado. Quando eu tentava puxar papo, ele só fazia que não com a cabeça. E aí eu calei também, porque qualquer coisa que eu dissesse ia soar suja, forçada, inútil. Eu tentava justificar por dentro. Dizia para mim mesmo que aquilo era o certo, que a gente não podia fazer mais, que era de noite, que não era nossa culpa. Mas a verdade é que o que me doía mesmo não era o que aconteceu com o rapaz da moto. Era o jeito que o Odair me olhava. Ou melhor, o jeito que ele não olhava mais. A gente chegou em Uberaba no fim da tarde. O combinado era deixar o caminhão no galpão da transportadora, descarregar na manhã seguinte e pegar um quarto para dormir. Mas ele nem esperou. Desceu com a mochila nas costas, nem olhou para mim. Caminhou até o portão a pé. Sem uma palavra, nem um valeu, nem um até logo. E eu fiquei lá dentro, com a mão no volante, sentindo o banco dele vazio. Só o cheiro dele ainda no cinto. O silêncio dele colado no vidro. Na manhã seguinte ele não apareceu, nem para descarregar, nem para avisar. Eu tentei ligar, umas 5 vezes, só chamava. Na semana seguinte, mandei mensagem no grupo nosso, aquele dos véios da estrada. Ele nem visualizou. Os dias viraram semanas, depois meses, até que um dia, numa parada em Catalão, encontrei um conhecido dele, um cara que já tinha feito umas viagens junto com a gente anos atrás. Perguntei se tinha notícia do Odair. O cara me olhou meio sem jeito, baixou a cabeça. Largou tudo, Genô. Foi pro interior de Goiás, tá criando porco num sítio da irmã dele. Não quer saber mais de rodagem, nem de ninguém. Eu agradeci, fingi que estava tudo bem, mas foi como se alguém tivesse fechado a tampa por cima da gente. Fiquei rodando sozinho por um tempo. Depois tentei fazer dupla com outro rapaz da empresa, mas não deu certo. Estava acostumado com o jeito do Odair, com os silêncios dele, com o modo dele pegar no volante. Ninguém mais encaixava. Parecia que todo mundo falava alto demais, ou esperava risada, onde só tinha espaço para lembrança. Teve vez que peguei o mesmo trecho de novo, aquele da BA 020, perto de Correntina. E ali é que o silêncio grita. Toda vez que eu passo por ali, eu olho para o lado esquerdo da pista, mesmo sabendo que já não tem mais nada. Nem moto, nem mato amassado,
nem marca no chão. Mas a imagem continua, como se estivesse pintada no vidro. O rapaz caído, o olho tentando dizer alguma coisa, o Odair tremendo, eu calado. Ninguém falou em culpa, ninguém falou em pecado, mas todo mundo sente, todo dia. E quando aperto a seta para a esquerda, é como se eu acionasse uma memória, uma que nunca vai sair de mim. Tem gente que acha que os piores acidentes são os que a gente vê no retrovisor, mas não são. Os piores são os que ninguém viu, só você. E mesmo assim, você não conseguiu fazer nada. Depois que Odair sumiu, a vida seguiu. Quer dizer, fingiu que seguiu. Eu continuei na boleia, fiz mais uns anos, depois mudei de empresa. Fui virando um daqueles caras que todo mundo conhece, mas ninguém chama para almoçar. Sabe? Sempre educado, mas com um jeito de quem não quer conversa. A verdade é que eu nunca mais fui o mesmo. Ficou faltando alguma coisa do meu lado, e eu nem sei se era o Odair em si, ou o homem que eu era quando ele estava lá. É que a gente compartilha tanto a estrada, o calor, a pane, o pneu murcho, o cheiro de comida esquentada, o medo de dormir no posto errado, que acaba esquecendo que uma hora tudo pode calar. E quando cala, não é de uma vez. Vai silenciando aos poucos. Primeiro é o banco vazio. Depois, o rádio que ninguém mais regula. O café que esfria porque não tem com quem dividir. A saudade que não vem com nome, mas com ausência. Teve uma época que eu pensava em escrever para ele, explicar, dizer que eu tinha tido medo, que não era covardia, ou talvez fosse, mas que não era fácil enxergar isso ali, na hora, que eu achava que estava protegendo a gente, e que depois já era tarde demais. Mas nunca escrevi, porque não tinha o que escrever, porque tem coisa que a palavra não cura. Eu lembro que, uns 2 anos depois, eu vi uma foto do sítio onde ele estava. Alguém compartilhou num grupo, sem nem saber que ele era meu ex-parceiro. Era uma cerquinha baixa, umas galinhas soltas, e um cercado com 3 porcos brancos, gordos. No fundo, uma varanda com uma cadeira de plástico, vazia. Eu fiquei encarando aquela foto como se fosse uma despedida, porque era. Ali eu entendi que nunca mais ia ter o mesmo banco ocupado. Nunca mais ia ter aquele silêncio confortável. Só o outro tipo, o que esmaga. Hoje em dia, se alguém pergunta se já tive parceiro fixo, eu digo que sim, mas que faz tempo. E deixo por isso mesmo. Não gosto de contar o resto, porque ninguém entenderia e porque eu mesmo ainda não entendo. Tem vez que eu passo por aquele trecho da BA-020 e fico olhando para a faixa da esquerda. Não tem nada ali, só o mato que cresce de novo. Mas eu juro que se eu fechar o olho por 1 segundo, eu ainda vejo tudo como era. O rapaz caído, com o peito subindo devagar, o barulho do vento, o cheiro de poeira quente, a voz do Odair tremendo, como se fosse a primeira vez que ele duvidava de mim. E depois, o silêncio. Aquele silêncio é o que mais me acompanha, mais até do que o ronco do motor, do que o freio na serra, do que a saudade das coisas boas, porque aquele silêncio carrega o que eu perdi. Odair não era só um parceiro de estrada, ele era irmão, daqueles que a gente não escolhe, mas ganha. E eu perdi ele do pior jeito. Não foi porque ele se foi porque ele ficou vivo, mas não quis mais ficar perto de mim. E isso ninguém conserta. Eu não sei se o rapaz da moto morreu. Nunca procurei, nunca quis saber, porque parte de mim sabe que ele não sobreviveu. E a outra parte sabe que, se sobreviveu, nunca mais vai ser o mesmo. Assim como eu também não fui. Hoje eu sigo rodando. Às vezes durmo no mesmo banco que ele dormia. Sinto o cheiro que já nem tá mais ali. Escuto música antiga só para ver se alguma coisa volta. Mas nada volta. E toda vez que dou seta para a esquerda, seja para fazer uma curva, para mudar de faixa ou só para encostar no acostamento, eu lembro. Lembro do vulto no mato, do rapaz estendido, da decisão que eu tomei por 2 e do homem que nunca mais me chamou de irmão. E é ali mesmo, que eu engulo seco e sigo.
Eu não sei direito o que me fez contar isso agora. Nem sei se tô querendo aliviar alguma coisa ou só jogar no ar e ver se alguém entende o que eu senti. Mas tem coisa que a gente tenta esquecer e que continua voltando igual freio com ar. Falha do nada, justo na hora errada. Era para ser mais um dia qualquer na estrada. Eu estava vindo de Vitória com carga mista. Tinha passado por Teófilo Otoni e ia descer sentido Governador Valadares. A previsão era boa. O caminhão estava inteiro e eu ainda tinha tempo de sobra para descarregar. Parei num posto velho, daqueles que parece que estão ali desde que inventaram o asfalto. Placa desbotada, luz amarela fraca, o barulho do mato invadindo tudo. Era começo de tarde, sol alto, e quase ninguém por ali. Só uns 2 carros parados, uma van meio torta e um cachorro deitado na sombra. Eu estava com fome, mas nem era isso. Eu queria dar uma respirada. Me estiquei, fiz aquela caminhada até o banheiro do posto, comprei uma água gelada, um salgadinho e aí vi ela. Estava sentada no chão, bem debaixo do letreiro do posto, mochila pequena do lado, uma roupa clara, simples. Parecia cansada, mas o que chamou a atenção foi o jeito de ficar. Quietinha, não mexia no celular, não olhava em volta, não tinha aquela cara de "tô esperando ajuda". Era uma presença parada, como se ela soubesse exatamente o tempo que tinha para ficar ali. E eu tenho esse defeito. Eu preciso ser notado. Preciso olhar e ser olhado de volta, mesmo que seja só para testar alguma coisa. Às vezes eu nem quero nada com ninguém. Só quero saber se eu ainda sou alguém que pode, que tem algum valor. Passei por perto, meio devagar para ver se ela puxava papo, se pedia carona, sei lá. Mas nada, nem me olhou. Fiquei irritado. Aquilo mexeu comigo de um jeito bobo, como se o silêncio dela fosse uma ofensa, uma provocação. Aí fui. Falei um boa tarde, meio ensaiado. Ela respondeu rápido, frio, cortado. Disse, não tô pedindo carona não. Só isso. Nem olhou nos meus olhos. E ali era para eu ter entendido. Era para eu ter seguido o meu caminho. Mas eu me senti, sei lá, recusado, desafiado, humilhado por alguém que nem me devia nada. Voltei para o caminhão. Fiquei ali um tempo, mas não consegui engatar a marcha. Abri a garrafinha de água, dei uma olhada rápida no espelho, ajeitei o boné e voltei lá, como se fosse por educação, como se eu quisesse oferecer uma água, uma ajuda, mas no fundo era só teimosia. Ela olhou para mim com uma calma que me desconcertou. Pegou a garrafinha, agradeceu, não sorriu, não retribuiu nada. E aí perguntou com aquela voz baixa, "Você vai até Valadares?" Eu disse que sim, e ela se levantou como se tivesse tomado uma decisão que já estava pronta fazia tempo. Jogou a mochila no ombro e veio andando até a porta do caminhão sem me olhar. Aí eu soube. Achei que tivesse ganhado alguma coisa. Mas, na real, eu só entrei num jogo que eu nem sabia que tinha começado. Ela entrou no caminhão sem dizer nada. Sentou e fechou a porta devagar, como quem já sabia o caminho. Ficou olhando para frente, como se eu não estivesse ali. Eu dei partida, ainda me sentindo no controle. Era isso que eu pensava, que estava no controle. Como se o simples fato de ela ter aceitado entrar fosse uma confirmação de que eu estava certo, de que ela tinha mudado de ideia, que eu tinha, sei lá, vencido alguma coisa. Mas ela não era uma dessas meninas que puxam assunto, nem olhava muito. Só respondia o que eu perguntava, e mesmo assim, seco. Disse que estava indo ver uma tia, que a mãe morava em Valadares. Não contou o nome, não perguntou o meu, nem tirou o cinto. Ficou ali, calada, olhando pela janela. No começo, eu tentei manter o clima leve. Falei umas bobagens de estrada. Botei um pagode baixinho, comentei do calor. Perguntei se ela queria parar para comer alguma coisa. Ela disse que não, só isso. Não, nem levantou a voz. E aquilo começou a me incomodar, porque na minha cabeça as coisas iam evoluir.
A gente ia trocar mais ideia, rir de alguma coisa, ela ia relaxar e no fim, quem sabe rolar alguma coisa. Só que não rolava. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que a presença dela era um espelho ruim, me devolvendo o tipo de homem que eu era. E mesmo assim, mesmo com esse desconforto no peito, eu continuei forçando. Comentava das tatuagens dela, perguntei se ela era modelo, falei que ela tinha um jeito diferente, tentava jogar charme, dar risadinha, mas parecia que eu estava falando sozinho, até que teve uma hora que eu coloquei a mão no encosto do banco dela, só o braço, nem cheguei a tocar. Mas ela se virou devagar, olhou para mim como se eu fosse uma criança tentando uma gracinha, e disse uma frase que até hoje me queima quando lembro. Você não entendeu nada mesmo, né? Foi só isso, só isso. Ela falou devagar, sem raiva, sem levantar a voz, sem ameaçar nada. E aí pediu para descer. Eu travei, falei que a gente ainda estava no meio do nada, que não era bom, que ia parar num posto ali na frente. Ela olhou para o celular, depois para o caminho, e disse que queria descer no próximo trevo. Aquele silêncio até o trevo me sufocou. Eu sentia o ar pesar dentro da cabine, como se tivesse ligado o ar quente sem querer. As mãos começaram a suar no volante e toda hora eu olhava para o retrovisor como se alguma coisa viesse atrás da gente. Quando cheguei no trevo, parei do lado direito e pisquei o alerta. Ela abriu a porta devagar, desceu sem olhar para mim, foi andando em direção ao acostamento e ali eu vi. Um carro preto parado, um pouco mais à frente. Sem pisca, sem farol, sem nada. Só parado ali, como se já soubesse que ela vinha. A porta do passageiro abriu. Um homem desceu. Não era forte, nem grande, nem ameaçador. Usava uma camisa escura, boné, calça simples. Mas o jeito que ele me olhou foi aquilo. Nenhuma palavra, nenhuma arma, nenhum grito, nada, só o olhar. Ele ficou parado, com os braços cruzados, me olhando, como quem diz, a gente viu. E quando eu olhei de novo no retrovisor, ela ainda estava ali na beira do asfalto, olhando para mim, não com ódio, nem com medo, com pena, com aquela mesma calma de antes, aquela calma de quem já sabe o que vai acontecer. Depois que ela entrou naquele carro e o sujeito me olhou daquele jeito, eu fiquei parado. Uns bons minutos com o caminhão desligado, sentindo o motor esfriar por dentro, igual eu. A estrada estava silenciosa, mas minha cabeça não. Eu tentei pensar que aquilo era paranoia, que a menina só era esquisita, que o cara podia ser um parente, sei lá. Tentei colar esse pensamento como curativo em corte fundo, mas não parava de sangrar, por dentro. Voltei pro volante, segui viagem como quem corre de um incêndio. Só que o fogo veio comigo. Nas primeiras semanas, nada aconteceu. Voltei para casa, descarreguei, fiz novas rotas, postei foto no Instagram como se nada tivesse acontecido. Sorri em selfie, brinquei com música, com legenda cheia de moral. Fingi bem, até começar a notar umas coisas pequenas. Uma foto minha, parada num posto que eu não lembrava de ter entrado, tirada de fora do caminhão. Apareceu no meu WhatsApp, de um número sem nome, só a imagem. Outro dia, um colega da estrada, desses que você encontra às vezes e mal troca ideia, me olhou estranho num pátio de abastecimento. Nem veio falar, só acenou de longe e depois virou a cara. Teve também o Foguinho, um moleque que fazia rota parecida com a minha. Sumiu, ninguém soube mais. Dizem que parou de rodar. Mas antes disso, ele me mandou uma mensagem estranha. Só dizia assim, Galo, tu passou do ponto, né? E mais nada. Nunca mais respondeu. Nunca mais apareceu. Foi aí que eu comecei a entender. Aquilo ali não foi uma coincidência. A mulher estava esperando alguém cair. Não era para ela ter aceitado a carona, não era para ela ter me dado corda. Mas ela deu. Porque era isso o tempo todo, uma armadilha para pegar o tipo de homem que se acha no direito. E eu fui esse homem, me achei no direito, de forçar um papo, de medir o silêncio dela como provocação,
de confundir presença com interesse. Não aconteceu nada de grave, eu sei. É isso que me martela. Eu não fiz nada, no fim das contas. Mas fiz tudo, né? Naquela estrada não teve denúncia. Não teve tapa, nem escândalo, mas teve consequência. Desde aquele dia, eu não consigo mais confiar em ninguém da estrada. Tem gente que olha para mim e desvia. Outros que me cumprimentam, mas parecem saber alguma coisa. E eu não sei até onde isso foi. Teve uma semana que fiquei 3 dias com o celular desligado, achando que alguém ia bater na porta da cabine de madrugada. E não era a polícia que eu esperava. Era ela. Porque se tem uma coisa que ficou clara, é que ela não estava perdida na beira da estrada. Ela estava ali para ver quem se perdia. Eu me perdi. E desde então eu rodo, mas já não sou quem eu era, nem quem eu achava que era. E se você perguntar se eu me arrependo de não ter parado antes. Me arrependo de ter ignorado aquele não, porque tem mulher que não grita, não reage, só devolve, e quando devolve, não precisa mais levantar a voz.